E paz, irmãos. Boa noite. Eu já quero que os irmãos abram a Bíblia em Efésios, capítulo 6, do verso 10. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 18. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão da batalha espiritual, de se revestir da armadura de Deus, né? O texto diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar rapidinho aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui mais esta noite, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos diante da tua presença neste lugar, neste templo. Agradeço ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que se fazem presente. E, Pai amado, o nosso pedido esta noite é que o Senhor fale sim aos nossos corações, nos ajude a interpretar, a entender as Escrituras, a Tua palavra. Fortaleça-nos na Tua palavra, para que possamos sairmos, como sempre, em Cristo Jesus, vitoriosos, meu Pai. É o que eu peço em nome de Jesus e agradeço. Amém. Irmãos, então o texto aqui trata da batalha espiritual, de uma luta, de uma guerra, né? E nós devemos saber, se não sabemos, que nós travamos uma batalha, uma guerra espiritual constante. Em todos os dias das nossas vidas, enquanto nós vivermos. Nós que estamos aqui, nós que fomos chamados, nós que nascemos em Cristo Jesus. Colossenses 1,13 diz que nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho de seu amor, ou seja, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, o reino de seu Filho na pessoa, né, de seu Filho Jesus Cristo. E notadamente o reino das trevas é um mundo espiritual das trevas no qual nós não vemos, mas ele existe, ele é real. E ele nos envolve, inclusive neste momento. Nós achamos que por estarmos aqui neste momento, por estarmos na igreja, etc., nós estamos, de certa forma, em um mundo pleno, em um mundo bom, ou de alguma forma de luz e de paz, mas na verdade isso não existe. Todo cristão, dada a sua condição de cristão em especial, ele está envolvido por um mundo de trevas, um mundo de escuridão. E por esta razão, nós que nascemos para Cristo, nascemos em Cristo e fomos tirados deste mundo de trevas, naturalmente já estamos em guerra, estamos em luta. Existe uma batalha, ela acontece agora, ela aconteceu essa semana, talvez na sua vida, ela aconteceu antes de você vir para o culto, e enfim, ela vai continuar acontecendo enquanto você permanecer vivo. Esta guerra, irmãos, para nós darmos introdução a esse ponto, ela é uma guerra primeiro contra as acusações do diabo contra nós. E essas acusações elas se baseiam em nossa vida pregressa e ela também se baseia em nossas inclinações. Diariamente nós somos atacados pelo diabo que nos acusa. Para quem teve uma vida pregressa aí sabe do que eu estou falando, como é você enfrentar dia após dia os ataques do diabo no que diz respeito ao seu passado. Né? Então, nós temos essa luta e enfrentamos. E o diabo também nos acusa
por causa das nossas inclinações pecaminosas. E nós vamos entender mais para frente o porquê ele nos acusa, como ele nos acusa, e assim sucessivamente. É uma guerra também contra nós mesmos. Nós lutamos diariamente contra nós mesmos, contra as nossas inclinações, contra os nossos pecados, contra as nossas falhas. Nós vamos entender porque também é uma luta contra o dia mau. O dia mau também acontece e lutamos contra ele. Eu separei o texto de Zacarias 3, capítulo 3, e o verso 1, que nos dá uma pequena demonstração da obra de justificação e santificação que Deus opera em nossas vidas, e como que nós vemos nesse texto Satanás que está sempre presente nos acusando. O texto diz assim, Zacarias capítulo 3, o verso 1 e o verso 2, e diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, Zacarias vendo o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Ou seja, Zacarias viu Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à mão direita se opondo, acusando, apontando. E aí, continua o texto: Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, diz o Senhor. O anjo disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Então aqui nós vemos, se de um lado Satanás está sempre se opondo a nós, nos acusando, por outro lado nós temos a gente vai entender qual que é o meio, essa força espiritual que nos ajuda a vencer as acusações do diabo. E depois ele continua o texto aqui: Não é este o tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, está se referindo inclusive ao passado de Josué, né? Inclusive a sua condição pecaminosa após o exílio, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tira-lhe as vestes sujas. Isso indica, então, um ato de justificação, um ato de santificação. E o anjo disse a Josué: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Então aqui é um pedacinho do que contém, na verdade, em toda a Escritura, desse ato de Deus em nos tirar daquela condição, daquele mundo de trevas, uma condição em que estávamos mortos, em pecados, estávamos com as nossas vestes sujas pelo pecado, pelas nossas más obras, as obras das trevas, né? E nos transportando para o seu reino de luz, nos salvando, nos tirando daquele mundo de trevas, daquele mundo de morte espiritual, justificando-nos, né? A doutrina da justificação e, naturalmente, nos santificando. Quando eu falo sobre esta guerra contra nós mesmos e as nossas inclinações, Romanos capítulo 7, no verso 22, diz o seguinte: Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Nós que já fomos tirados lá do mundo de trevas, graças ao Espírito de Deus que habita em nós, nós temos prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, a lei do pecado, a lei das nossas inclinações, a lei da nossa própria natureza, que se opõe, como o texto diz, que batalha contra a lei do meu entendimento. Aquela ação do Espírito que revela para mim que eu sou nascido em Cristo Jesus e, naturalmente, não estou sujeito ao pecado, ao mundo. E o texto diz: contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E quanto ao dia mau, a nossa luta contra o dia mau, Romanos capítulo 8, o verso 35 ao 39, vai dizer que quem nos separará do amor de Cristo? Todo mundo conhece esse texto, né? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Esses são os dias maus que, dada a nossa condição de homem, sobrevêm a nós. E, irmãos, é importante nós entendermos isso, porque, infelizmente, nós temos contextos religiosos que ensinam totalmente o oposto disso. Ensina que você não deve passar por dificuldade, ensina que você
se você tem alguma enfermidade, se as coisas estão ruins financeiramente, é porque tem um encosto, tem um demônio, tem alguma coisa atrapalhando sua vida. E não bastasse isso, vai ensinar meios e métodos que inclusive são antibíblicos, são pretensiosos, para que você vença esse tipo de situação. Irmãos, nós, notadamente como homens, muitas vezes somos inclinados a acreditar nisso. A pensar, tem algo errado. Alguma coisa não está certa. O que está acontecendo? Eu vou na igreja, eu oro, eu sou dizimista, etc. E parece que está tudo ruim. Nós vamos entender que isso já é uma ação do diabo nos acusando, nos apontando. Quem já ouviu alguém falar que vai parar de dar dízimo na igreja porque tem sido fiel a Deus, mas não tem prosperado e não tem sido abençoado? Uma má interpretação, né? Ele baseia a sua vitória contra coisas naturais do mundo na sua suposta fidelidade a Deus, coisa que não acontece. Mas aí o texto de Romanos 8 continua dizendo assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas olha o que o texto diz aqui no verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E por quê? Porque nós batalhamos? Porque nós lutamos? Porque nós somos fiéis? Porque etc. Para aquele contexto, porque eu sou dizimista? Porque eu vou na igreja? Porque eu oro? Porque eu leio a Bíblia? Não. Por aquele que nos amou. Por Cristo, pelo que ele fez por nós. É bem simples assim. E aí o texto continua, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Aí o texto vai nos levar lá em Efésios 6, nem os principados e nem as potestades, absolutamente nada, nem o presente, nem o porvir, que se trata das incertezas quanto ao amanhã, nem a altura, nem a profundidade, nem outra coisa ou criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então essa é a primeira parte. Nós temos esta guerra, como eu acabei de dizer. A nossa guerra, e a Bíblia faz questão de citar isso, irmãos, para que nós também não confundamos as coisas. E é natural nós confundirmos muitas vezes. E a confusão das verdades espirituais, né, é que gera os conflitos humanos, os conflitos lá na sua casa entre marido e mulher, pai e filho, e etc. Né? Mas a Bíblia faz questão de mencionar que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, é uma luta espiritual. Efésios, o verso 12 de Efésios vai dizer, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, ou seja, nada que tenha relação com os homens, né? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o texto está nos ensinando que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra nada que se relaciona aos homens. E aí eu falo que nós nos confundimos porque quando nós temos conflitos, mesmo dentro da igreja, dentro da nossa casa, a gente confunde as coisas e a gente não entende ou não enxerga o lado espiritual da coisa. E a gente já começa logo a dar ouvido a essa acusação mesmo do diabo da qual nós vamos falar aqui, já temos falado, e aí a gente começa a apontar o nosso marido, ele é o culpado. A gente começa a apontar a nossa esposa, apontar a nossa esposa, ela é culpada. Nossos filhos são os culpados. A economia é culpada. E assim sucessivamente, porque nós sabemos desse texto, conhecemos eles, estamos revendo isso, mas nós nos esquecemos. E aí nós queremos combater contra quem? Contra a esposa, contra o marido, contra os filhos e assim sucessivamente. É onde, infelizmente, até mesmo dentro do cristianismo, o índice de divórcio ele é muito alto. Porque os casais não entenderam nada. Eles estão lá na igreja, mas talvez não aprenderam, não entenderam nada. Combateram um contra o outro, e aí, se você faz guerra contra si mesmo, você se destrói. Então a nossa guerra ela é espiritual, ela não é carnal. Nós não lutamos contra ninguém, nem contra o irmão da igreja que está nos causando problema, e assim sucessivamente. E pelo fato de a guerra ser espiritual, irmãos, como que nós nos preparamos para a guerra? Efésios também, ele ensina que não basta nós termos consciência de que estamos em uma guerra, mas que devemos estar preparados e nos ensina como nos preparamos para a guerra. É o que vai dizer o verso 10 e 11. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Né? Então ele já trouxe a resposta aqui.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes, e nós vamos entender essa questão da firmeza depois, contra as astutas ciladas do diabo. O que são as astutas ciladas do diabo? Baseado em tudo que nós vemos anteriormente, as acusações do diabo, a luta contra nós mesmos, a luta contra o dia mal, são as armadilhas que o diabo, em torno disso, vai armar para você. Né? Vai armar para você cair nelas. E nós vamos ver, irmãos, que cair nas armadilhas do diabo, e muito crente cai, não significa que ele não é salvo, que ele está perdendo a salvação e etc. Não é isso. Tá? A gente vai entender. Então, devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Por que fortalecermos no Senhor, irmãos? Uma vez que nós somos tirados do reino das trevas, fomos transportados para o reino da luz, nós nos submetemos ao senhorio de Cristo e, naturalmente, o Senhor, Deus dos exércitos, é o nosso Senhor. Sabe quando você está passando por provação ou tribulação e você, ao invés de orar e buscar na palavra do Senhor o conselho para você seguir adiante, você vai buscar o conselho de pessoas que não sejam um aconselhamento pastoral? Né? Você vai conversar com um amigo, você vai conversar com amiga, você vai buscar, às vezes, até no ímpio, uma saída para os seus problemas ali que você está enfrentando, mas, infelizmente, você está totalmente errado, plenamente, completamente errado. Porque se você é filho de Deus, você está debaixo do senhorio de Deus, e, naturalmente, você tem que buscar no Senhor o fortalecimento espiritual para você resistir os ataques do diabo. E ele vem. Salmo 24, 8 diz: quem é o rei da glória? Quem é o rei do reino da glória? Quem é o rei do reino dos céus? Do reino para o qual nós fomos transportados, o reino da luz. Ele vai dizer que é o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. E a palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus é um Deus de guerra. Né? E na força do seu poder, por quê? Né? Agora nós vamos adentrando um pouco mais a fundo aqui. Na força do poder, irmãos, de Cristo. Na força do poder de Cristo. É por isso que nós vamos ver mais adiante que, de certa forma, nós não lutamos a guerra. Nós resistimos à luta, que é bem diferente. Né? Efésios, capítulo 1, lá no capítulo 1, verso 20 e 21, vai dizer assim, que Deus, né, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo a sua direita no céu, acima de todo poder, principado e potestade, domínio. A nossa luta não é contra os principados, contra as potestades e os príncipes das trevas. Cristo foi posto acima de tudo isso, inclusive os poderes do mundo, os governos e assim sucessivamente. E de todo nome que se nomeia. Né? Então, Cristo foi posto acima de tudo. E não só naquele tempo, como foi escrito a carta, mas também para nós agora, até o dia da sua morte, ou até o dia da consumação dos séculos, em que Deus, de fato, vai derrotar definitivamente todos os seus inimigos e os súditos dos reinos das trevas, que, infelizmente, são aqueles que não reconheceram em Cristo a salvação. Colossenses 2,15 também vai dizer o seguinte, Colossenses capítulo 2, o verso 15, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Irmãos, em suma, nesse princípio, nesse começo da mensagem, nós não lutamos a guerra, ou como disse a canção aqui, lutamos uma guerra que já foi vencida por Jesus Cristo na cruz. A vitória foi conquistada por ele, e agora o texto vai ensinar o restante do texto que diz respeito às armaduras, que devemos permanecer nele, que aí somos mais do que vencedores. Tá? Então, uma vez que nós já temos esse entendimento, agora em Cristo, o que nós temos em Cristo então, que já venceu a batalha por nós? Toda a armadura de Deus. A armadura de Deus não é como às vezes é ensinado por aí, que você, num dado dia específico da sua vida, passando tribulação, vai lá no guarda-roupa, se reveste da armadura e sai combatendo dentro da sua casa, de alguma forma. Sai procurando uma igreja para você fazer qualquer tipo de sacrifício que for para supostamente você vencer o diabo. A armadura de Deus, aquele que está em Cristo, ele está revestido por ela. Você está revestido pela armadura de Deus. Ela é espiritual, por isso que você não vê. Primeiro, cingido os lombos com a verdade. Efésios capítulo 6 e o verso 14. Irmãos, tem muitas explicações acerca desses textos. Todas elas apontam para uma única coisa. Mas
O verso 14, quando diz cingindo os lombos com a verdade, a pergunta é: o que é a verdade? Né? O que é a verdade? E para sermos breves aqui, a verdade, primeiro, é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a verdade. Salmo 119, 160 vai dizer: a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos duram para sempre. E aqui está falando de verdade, e o texto de Salmo fala justamente sobre justos juízo. Ou seja, todo o conselho de Deus, toda a lei de Deus é justa, é verdadeira, única e verdadeira e dura para sempre. Não vai ter fim. É antes de nós, enquanto estamos aqui e depois de nós. Cristo também é a verdade, né? E se nós falamos que a palavra de Deus é a verdade, Cristo também é a verdade. João capítulo 1, verso 1, todo mundo conhece: o verbo se fez carne, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. A palavra de Deus, que é o verbo vivo de Deus, é a verdade. Cristo é a verdade. João capítulo 14, o verso 6 também vai dizer, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu anotei aqui, mas eu não vou fazer menção disso, irmãos, mas a verdade em essência, a verdade de Deus em essência, até dentro do contexto da batalha espiritual, ela é o seguinte: o mundo que nós vivemos, ele é vaidade. A Bíblia ensina que o mundo em que nós vivemos é vaidade. A partir do momento que nós temos o conhecimento de que o mundo é vaidade, nós que estamos em Cristo Jesus vamos lutar esta guerra contra as acusações do diabo, que inclusive tenta nos enganar quanto a isso, porque a realidade de Deus para nós vem depois, né? Paulo vai falar isso: não atentando nós para as coisas visíveis, mas para as coisas invisíveis, para aquelas que não vemos, para as coisas espirituais. Então, acima de tudo, estar em Cristo, estar envolvido, significa cingindo o lombo com a verdade, é estar envolvido, preso, cercado pela palavra de Deus, pela verdade de Deus, pela realidade de Deus, né? Que se opõe às mentiras do diabo quanto ao mundo e às suas concupiscências. Porque Satanás engana o mundo, não engana? Nós também fomos enganados pelo diabo um dia. Nós estávamos lá no mundo desejando tantas coisas, buscando a felicidade, mas graças a Deus fomos encontrados pelo Senhor. E hoje nós estamos aqui certos de que Cristo é tudo para nós, certo? E em suma, dentro desse contexto de cingir aí os lombos com a verdade, irmãos, conhecer a Deus, que é revelado através da palavra, é a coisa última e fundamental para as nossas vidas, para sermos mais do que vitoriosos na guerra. Efésios, no verso 14, agora vai dizer que devemos vestir a couraça da justiça. E aqui o sentido é a couraça da justificação. O que é essa justiça? É vestirmos ou revestirmos-nos de uma consciência de que nós fomos, sim, justificados em Cristo e não nos resta condenação. Porque a luta não é contra as acusações do diabo. Se você não estiver vestido com a couraça da justiça, com essa consciência, revestido dessa consciência de que você foi, sim, justificado um dia por Cristo Jesus, Satanás te vence, ou você será vencido pelo diabo. Na verdade, você nem será vencido. Você talvez ainda esteja morto, né? Romanos capítulo 8, o verso 1 vai dizer: portanto, e olha que revestir-se da couraça da justiça, ou dessa consciência, e nós vamos falar do escudo da fé, é de fato crer nisso. Por isso que Romanos 8, 1 diz: portanto, agora, presta bem atenção, irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando você sofrer ataques do diabo, que se fundamentam lá na sua vida pregressa, ou de repente dos seus vacilos e pecados, você tem que ter essa consciência de que se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Satanás vai tentar fazer o quê? Fazer você, e é até assim complicado dizer, porque apesar de Satanás ser um anjo caído e ter certos conhecimentos que nós não temos, eu acho até incrível o fato de Satanás tentar alguma coisa contra nós, mas ele tenta, ele luta, né? Ele até sabe que jamais vai ser vitorioso, mas ele não quer deixar de apertar o calo de ninguém, ele não quer deixar de dar trabalho, né? Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas presta bem atenção, que não andam segundo a carne.
que não andam segundo a carne, o que é muito diferente de você viver uma vida, como eu disse, como eu li aqui em Romanos capítulo 7, né? Você sabe aí se você anda segundo a carne ou se você realmente tem prazer no Senhor, na lei de Deus. Mas segundo o Espírito. Então, a couraça da justiça é isso. É você se revestir dessa consciência de que você é salvo em Cristo Jesus e está justificado. Calçado os pés na preparação do Evangelho, irmãos, acredito eu que trata-se do foco no objetivo. Uma vez que nós somos chamados, fomos tirados do reino das trevas e fomos chamados para o reino da luz, nós fomos designados a uma missão. E a missão é bem clara quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Se nós estamos em um mundo de trevas, nós temos que o quê? Brilharmos neste mundo. Sermos a luz deste mundo. Então, calçados os pés na preparação do Evangelho, acredito que seja isso, focar no seu objetivo. Não se deixar distrair pelas perturbações ou pela luta em si, né? E essa missão é ser testemunha de Cristo. Provérbios também, capítulo 2, o verso 26 e 27, vai dizer assim, pondera a vereda de Deus. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Agora sobre o escudo da fé, o verso 16 vai dizer, tomando sobretudo o escudo da fé, que também, como a gente entende que fé, baseado em Hebreus 11, é uma convicção plena de que tudo que se encontra, digamos assim, nas Escrituras Sagradas, que é a revelação de Deus para nós, é a verdade absoluta. Nós não cocheamos entre dois pensamentos. Nós não duvidamos em hipótese alguma. Não existe motivo, hipótese, razão para nós duvidarmos. Não por nós mesmos, mas porque foi o Espírito Santo que nos convenceu e ele está em nós, operando a salvação em nossas vidas. Até disse isso no domingo passado. Então é essa convicção de que em Cristo nós somos mais do que vencedores no contexto da batalha. Defendermos-nos com o escudo da fé é essa convicção. Hebreus 10, 23 diz que nós devemos guardar firme a confissão da nossa esperança sem vacilar, irmãos, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E Romanos, capítulo 16, o verso 20 diz, e o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então a luta existe, ele está aí, mas nós temos a promessa de que um dia, de uma vez por todas, Deus vem e vai triunfar do mal de forma total e completa, né? E aí a nossa luta vai ter um fim. O verso 17 da armadura, vestido o capacete da salvação, é também, irmãos, nós temos a nossa mente guardada na palavra, protegida na palavra, contra as dúvidas que cercam o nosso coração acerca da nossa salvação. É quase como eu li aqui, né, nos textos anteriores, né? É a segurança da nossa salvação. É a certeza de que estamos salvos, né? João, o Evangelho de João, capítulo 10, o verso 27 a 29, vai dizer aqui, as ovelhas ouvem a minha voz, né? Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém a arrebatará das minhas mãos. Quem que está dizendo isso daqui, irmãos? O próprio Jesus. Então, vestir o capacete da salvação é mantermos firmes a nossa consciência de que em Cristo Jesus nós somos salvos. Dentre outras coisas, somos mais do que vencedores, etc. E quem garante isso, irmão? É o próprio Jesus. Quando ele diz, eu lhes dou a vida eterna, ele está dizendo. Ele deu a vida por isso. Ele jorrou todo o seu sangue na cruz do Calvário por isso. Jamais perecerão. Ele está dizendo que jamais perecerão. Não importa, né? O quanto talvez fracos nós sejamos nessa luta ou nesta guerra espiritual, se nós estivermos vestidos com este capacete, nessa convicção plena, né? Nós não vamos vencer a guerra, porque, como eu disse, nós somos mais do que vencedores, mas nós vamos sofrer menos na batalha. E aí Jesus diz que ninguém as arrebata
das suas mãos. Aquele a quem Deus deu a Cristo, está com Cristo, pertence ao reino dos céus e ponto final. Se Satanás quiser dizer ao contrário na sua mente ou na sua consciência, dada sim as nossas fraquezas, os nossos tombos, os nossos tropeços, depois nós vamos ver no final, você não será atingido. Você está com sua consciência aqui segura. Eu fui salvo em Cristo Jesus. O verso 17 fala de desembainhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora, antes de nós falarmos da espada, que já estamos no final da mensagem, eu quero dizer que apesar de Paulo definir aqui, irmãos, a armadura de Deus, a semelhança da armadura do soldado romano, e distinguir cada peça da armadura com uma função específica, eu vejo a palavra de Deus em toda a armadura. Ela é encontrada em toda a armadura. Porque se nós estivermos firmes na palavra de Deus, acabou, né? A palavra de Deus, primeiro, ela é a verdade. A palavra de Deus é que nos justifica, né? Que nos torna justos diante de Deus. A palavra de Deus também é o evangelho da paz. A palavra de Deus é o escudo da fé, porque é com ela que nos defendemos dos enganos do diabo, né? A palavra de Deus é o capacete da salvação também, porque é por meio dela que cremos e temos a convicção de que somos salvos. E a palavra de Deus é a espada do Espírito, porque é nela que nos defendemos, né? Ou dispersamos os ataques do diabo. Agora, é interessante nisso, porque como que a gente se defende ou dispersa as setas malignas, os dardos do diabo, com a espada do Espírito, irmãos? Primeiro, não é deixando a Bíblia aberta em um livro específico dentro de casa. Isso é tornar algo um amuleto no qual você se agarra, no qual você se apega. Também não é, e eu estou falando isso daqui porque é a realidade de muitos, né? Não é você se revestir dessa armadura num dia específico e ficar andando de um lado para o outro da sua casa, recitando textos bíblicos, repreendendo o diabo. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que é maior o que está em mim do que o que está no mundo. Sabe, coisas desse gênero. E nós sabemos que isso acontece na vida de algumas pessoas. Com algumas pessoas. Porque, olha aqui, é a palavra de Deus, eu vou usar a palavra de Deus como uma espada, eu vou guerrear, eu vou lutar contra o diabo. Não, não é dessa forma. Como que é então, irmãos? É conhecendo e vivendo a palavra de Deus. É conhecendo e vivendo a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, o verso 24 e 25 vai dizer que todo aquele, pois... Eu não li lá o verso que Jesus falou, que as ovelhas dele conhecem a sua voz, né? Ouvem a sua voz. Ele vai dizer em Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, e as ovelhas do Senhor escutam as suas palavras, e as pratica, ou seja, põe em prática, passa a viver a realidade bíblica. Não tem a realidade bíblica, irmão, como algo religioso, como algo como todo mundo vê, como algo que faz parte deste mundo. A verdade de Deus não é isso. Nós precisamos entender que a realidade bíblica, a palavra de Deus, é a vontade de Deus manifestada a nós e que nós temos que viver por ela e ponto final. Nós não podemos, em hipótese alguma, pensar de forma contrária. E aí ele vai dizer, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E lá nos versos de Efésios fala de nós revestirmos da armadura de Deus para quê? Não fala que é para nós combatermos o diabo e o mal, é para nós permanecermos firmes. E aí Jesus então compara aquele que ouve as suas palavras, pratica as suas palavras, como aquele que edifica a sua casa na rocha, e o que está edificado em Cristo Jesus, que é a rocha. Como que ele vive? E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos. Tudo isso resume a batalha espiritual, irmãos. É a batalha espiritual, é a luta contra as acusações do diabo, é a luta contra você mesmo e as suas inclinações, é a luta no dia mau, e correram rios, e sopraram ventos, e bateram contra aquela casa. Todas essas coisas bateram contra você, mas não caiu, esta casa não caiu, porque ela estava edificada em Cristo. Então, como o texto diz, para que possais estar firmes, inabaláveis, nós precisamos estar crendo e vivendo o Evangelho de Deus, vivendo a palavra de Deus.
Assim, irmãos, nós não vamos vencer a guerra. Assim, nós somos mais do que vencedores na guerra. Assim, nós já temos a vitória em Cristo Jesus. Sabe aquela ideia de que você precisa, você está passando por problema financeiro, vou fazer uma campanha, vou dar dízimo, vou fazer alguma coisa, talvez eu não esteja sendo fiel. Não é isso. Não traga o seu dízimo por um motivo desse, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer sobre contribuir com alegria, e não porque você de repente tem algum motivo. Isso é sinônimo de falta de conhecimento da palavra de Deus, né? Por isso que nós estamos aprendendo aqui. Ou então, como é ensinado por aí, eu estou passando por tribulações, dificuldades, emprego. Eu já vi gente de outras igrejas, é claro, quase querendo que ceder a essas ciladas aí. Querendo ir nessas igrejas, talvez eu tenha que participar da fogueira santa, talvez eu tenha que fazer o sacrifício não sei do quê, talvez eu tenha que participar do monte tal, do monte X, Y, Z, enfim. Não é isso. A batalha espiritual não é isso. E também outros que são ensinados na batalha espiritual, problemas no casamento, problemas conjugais, né? Problemas com filhos, outros problemas, a se colocar numa posição de guerra. Né? Eu preguei aqui uma vez sobre o quarto de guerra, que o quarto de guerra não se trata de você se trancar no quarto lá e começar com os seus determinismos, com eu decreto isso, eu determino aquilo, não é isso, né? E a batalha espiritual também não é isso, mas uma vez que você já está revestido com toda a armadura de Deus, a batalha espiritual explicada aqui é só para nos ensinar de que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores e que nós devemos permanecer firmes em nossa posição. E para finalizar, irmão, só quero pontuar duas coisas aqui para você sondar o seu coração, para você entender a grande diferença, principalmente entre nós sermos acusados pelo diabo e sermos constrangidos pelo Espírito Santo. Porque aí na batalha espiritual existem esses dois lados aí. Qual que seria a diferença básica de nós estarmos numa situação em que somos constrangidos pelo Espírito de Deus a nos arrependermos ou quando somos acusados pelo diabo? A primeira diferença, irmãos, no primeiro caso, é que o Espírito de Deus ele vai sempre nos levar ao arrependimento, ele vai sempre nos levar a buscar a presença de Deus, a olhar para a nossa fraqueza e entendermos que nós somos dependentes de Deus e que sem Deus nada podemos fazer. Então, naturalmente, o Espírito Santo de Deus, quando ele nos constrange, quando ele está ali atuando em nossos corações, ele está trabalhando dessa maneira. Mas agora Satanás não. Satanás ele faz o oposto. Diante da queda, diante da falha, diante do fracasso ou diante da dificuldade, o que Satanás vai fazer? Provocar em você um sentimento de rejeição à justiça de Deus, né? Ele vai nos encorajar a desistir da fé, a desistir da caminhada, a desistir da igreja, a desistir do momento de oração, a desistir da leitura bíblica, a abandonar tudo e a julgar que Deus não nos ajuda em nada. É por isso que muitas vezes, irmãos, quando nós falhamos, é por isso que temos esses momentos. Nós, às vezes, tendemos a acreditar que a circunstância é culpada, ou a pessoa é culpada, as coisas são culpadas de tudo, e aí, já não vou mais na igreja, não quero mais saber da Bíblia, não quero mais orar, não vou orar porque Deus não está comigo, etc, etc. Não é assim. Isso é a ação do diabo na sua mente. É por isso que você tem que ter a consciência firmada da palavra de Deus, para você entender quando é ele que está falando aos seus ouvidos e saber quando é o Espírito Santo que está te constrangendo e te levando ao arrependimento. Agora, nós que somos nascidos em Cristo Jesus, passaremos por isso durante todas as nossas vidas. O Espírito Santo estará constantemente nos constrangendo, diariamente nos constrangendo, conquanto que Satanás estará o tempo todo nos acusando, o tempo todo tentando tirar a nossa fé. Mas como eu disse, graças a Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vitoriosos. E você que está em Cristo Jesus, confia na palavra do Senhor, é mais do que vencedor. Amém? Vamos fazer a oração e vamos encerrar o nosso culto de hoje. Pai amado e celestial, me coloco diante da Tua presença e mais esta noite, dou graças ao Senhor pela Tua palavra, pelo ensino da Tua palavra, e quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito possa operar em nossos corações essas verdades bíblicas para que nós possamos sim, meu Deus, de fato estarmos firmes no Senhor. Não sermos abalados, seja por qual for a circunstância, por qual for a tribulação, por qual for o motivo. Porque nós aprendemos e sabemos, Senhor, que Cristo já declarou a vitória para nós na cruz do Calvário, que nós não lutamos esta guerra, mas que nós permanecemos firmes, firmes naquilo que temos aprendido, firmes nas promessas do Senhor.
e que nisso somos mais do que vencedores. Mas ainda te peço, meu Pai, que em cada momento das nossas vidas, em cada luta, em cada dificuldade, em cada problema que enfrentarmos, em cada momento que nos vemos envolvidos pelas acusações do diabo, em todos os momentos que nos vemos cedidos e rendidos às nossas fraquezas, em todos os momentos em que o dia mal, em todas as vezes em que o dia mal nos alcançar, nós possamos estar com as nossas mentes, o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando em nossos corações, trabalhando em nossa mente, para que possamos estar firmes no Senhor e passarmos pelas lutas e pelas provações, apesar das circunstâncias, alegres, Senhor, alegres no Senhor. Pai amado celestial, ainda te peço que a Tua graça nos alcance, que no amor de Deus Pai e na graça que há em Jesus Cristo e nas consolações do Espírito Santo, que todas essas coisas sejam derramadas nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Amém.